Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Ost e trago para vocês o novo campeão Classic Physique Olympia, Chris Bumstead. Você tava esperando eu falar Bumstead, fala a verdade. Lembrando que você tem 10% de desconto no site da Berco com o cupom OST10. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar um Progenix ou para você comprar um Excel BCA, ou uma glutamina, ou o que você quiser. Berco, o link tá aqui na descrição do vídeo. E aqui você já vê que o Brian Ansley ficou aqui no canto e tá meio chateado, ó. Começa a tremer as tetas, chamar o pessoal, me chama pro meio, me chama pro meio. Opa, agora ficou feliz. Uma outra coisa também que a gente vai reparar aqui é... Nesse China aqui, depois eu vou fazer agora que eu for fazer a disputa dos três, eu vou falar por que eu acho que ele não deveria ter ficado nessa colocação, mas essencialmente é por causa que a coxa dele tá dominando demais as poses e não tem assim uma proporção interessante com o resto do corpo. E uma outra coisa legal de ver aqui também é Alex Cambraneiro, mano do torcicolo eterno. Esse mano aqui, ele tá sempre com a cabeça puxada de lado. Outra situação aqui, Brian Ansley, o antigo campeão da categoria, ano passado ele ganhou por apenas 1 ponto, e esse ano ele perdeu por apenas 1 ponto, então as posições se inverteram entre ele e Chris Bumstead. Basicamente, então foi o seguinte, dos 5 votos válidos da arbitragem, esse ano 3 árbitros acharam que Chris Bumstead era o campeão e 2 segundo lugar. Ano passado foi o contrário. 3 caras acharam que ele era o segundo e 2 o primeiro. Então foi essa a diferença de 1 ponto só. Dito isso, pessoalmente eu acho que se o Brian Ansley tivesse continuado vencido também, seria bastante correto e justo, assim como eu achei bastante correta e justa a vitória de Chris Bumstead. E eu vou fazer um vídeo sobre uma conspiração que eu tô bolando aqui a respeito de todas essas mudanças não de posição, mas de campeões de todas as categorias que a gente teve esse ano. Então vamos lá, Front Double Bicep. Aqui a gente vê que é uma das poucas vezes que o Brian Ansley vai sorrir, é nessa posição aqui. Keone Pearson ficou meio de lado aqui, parece que ele não é camarada dos caras, não sei o que aconteceu. Não é a melhor pose de Chris Bumstead, porque o bíceps dele não vem muito, né? Nessa pose aqui, inclusive melhorou muito o bíceps dele dos anos passados pra cá, só que ainda é um dos pontos fracos dele. Entretanto, a estrutura que ele apresenta nessa pose, o tamanho da coxa, a finura da cintura, a caixa bem larga, a asa que vem muito pra pose, e a pose em si, né? Porque ele é um exímio posador, isso daí vai muito a favor dele. Brian Ansley, ele não tem assim a asa tão larga e tudo, mas o shape dele tem um formato também excelente, mas eu pessoalmente achei ele meio pequeno. Na gíria que a gente usa no bodybuilding é flat, né? Achei ele meio murchão, meio mole, apesar dele ter vindo com uma secura extrema. Não achei que ele veio assim com volume suficiente ou tão bom quanto das outras edições. Pode ser que tenha sido isso que tenha pesado contra ele e também somado a melhor forma de Chris Bumstead. Essa pose aqui é do Chris Bumstead, porque ele é muito grande, o peitoral é largo e o braço dele fica bom. Aqui o conjunto bíceps-tríceps fica bem legal. Brian Ansley tá bonito também na pose, ponto pra ele. E o George Peterson, agora é que o George Peterson vai esfregar na cara de todo mundo que ele realmente é. Que é essa asa gigantesca aqui, essa pose é dele. George Peterson que manteve a posição, ficou na 3ª colocação mais uma vez. E aqui a gente vê que ele tem o mesmo nível de detalhamento e desenvolvimento muscular que o Brian Ansley, mas é o dobro da largura. O cara é muito grande, ele é tipo mini Ronnie Coleman. Ronnie Coleman da Classic Physique, praticamente. Tem muita estrutura, dá pra encher muito esse shape aqui. Só que, antes de eu falar que eu não gosto, cara, que não sei o que não é nada disso, não é que eu não gosto, é que eu acho que clássico não é bem isso. Mas quem sou eu? Eu sou apenas um fã, e você também, se é um fã, você pode deixar aqui o seu comentário refinado, porque não paga nada não, só tem que respeitar aquelas regras. Eu acho que o George Peterson, ele tem muita massa pra categoria, basicamente é isso. E aqui,
Nessa pose, Chris Bumstead, coitado, foi passado pra trás aqui por praticamente todo mundo, né? Não é porque ele tem uma dorsal ruim, é porque você olha pro dorsal dele aqui, aí você passa pro Brian Wesley, pau! Você passa pro George Peterson, pau! Aí, meu, você fala, meu, até o Alex Cambronero aqui, o mano do torcicolo, tá com o dorsal mais detalhado que o Chris Bumstead. E realmente essa pose não é pra ele, apesar do que o bíceps, ó, de costa também funciona. O braço dele funciona bem na pose, e ele é melhor em poses de expansão de dorsal do que propriamente back double biceps. O dorsal dele não fica assim com muita qualidade. Aí agora nessa pose de abdominal, ó, torcicolo puxando forte aqui. O Brian Wesley, ele dá uma envergada pra frente, ele fica menor ainda do que ele tava. O Chris Bumstead levanta, George Peterson levanta tanto, tá até meio caindo pra trás aqui, ó. Aí uma coisa legal de ver é como que o Keone Pearson, natural da natureza, ele faz a pose ficar boa pra ele, ó. Vamos notar aqui que ele tem uma diástase, que é uma diferença de distância aqui, ó, nos gominhos do meio da barriga. A linha alba, que é essa linha que passa no meio, é um pouco larga. O Ronnie Coleman tinha isso, um monte de mulher depois que engravida tem isso. Isso é um fator genético, se você tem palomboísmo também pode ser que isso aconteça. Então tem várias coisas que podem ocasionar essa diástase. E aí a gente vai ver, a hora que ele vai formar a pose, olha aqui, ó. Tá vendo a diástase? Tá bem grande e ele não vai fazer a pose de frente que nem os outros caras. Ele vai utilizar o oblíquo dele, a coxa fibrada dele, ele vai os botar aí, ó. Como é que ele consegue esconder aquele defeitinho e fazer com que a pose fique muito legal e a pose vai jogar a favor dele e não contra. Isso aqui é bodybuilding. Ele tem bons coaches, né? Flex Wheeler que o diga. Então ele consegue esconder as partes que não estão tão boas e deixar as partes que não estão tão boas melhores assim. E aqui a gente tem a sua pose clássica favorita. Vou voltar aqui um pouquinho, porque o cara pode fazer qualquer pose. O Chris Bumstead, apesar de não ter bíceps, ele aposta nessa pose, fica muito bem, porque a estrutura dele é muito grande, então ele cresce na pose. Essa pose valoriza muito a linha de shape dele. O Brent bota a coxa dele na frente, faz o abdômen que tá muito bom. O torcicolo puxa o torcicolo. Keone Pearson mostra o bíceps, que é um músculo dele fortíssimo, faz um vácuo pose e deixa as coxas trabalhar para ele na pose. George Peterson esfrega a dorsal dele na cara de todo mundo, que é o que ele tem de melhor mesmo. Vendo aqui que, se fizer uma análise um pouco mais detalhada aqui dessa coxa, a gente vai ver que o glúteo do cara nasce no meio da coxa e ele tá de sunga. E mesmo assim parece que tá de fio dental, cara. É impressionante. O glúteo do cara é bem diferente mesmo. E o Brian Wesley, nessa pose aqui, eu sinceramente não faria essa pose nesse ano. Porque se o cara não tava tão grande e os caras vieram maiores, melhores, eu acho que ele tinha que valorizar o que ele tem de melhor. Esfrega o bíceps na cara da galera, esfrega o dorsal, faz outra coisa. Ele ficou de lado. E aí ficou menor. Na verdade, eu também não sei como é que os árbitros podem julgar uma pose dessa daqui, porque todo mundo faz uma pose diferente. Então não tem como... Aí, agora sim tem um bíceps, mas mesmo assim eu acho que não ficou tão legal. Eu acho que essa aqui é uma pose que os árbitros usam, né? Isso aqui é mais ou menos para entretenimento, para entreter os fãs, para fazer umas fotos legais e uma coisa assim, não é propriamente para julgar. Porque não tem como, né, meu? Os caras fazem cada uma pose de um jeito, como é que faz? Aqui, ó, o Chris Bumstead puxou uma expansão dorsal aqui de frente. Ó, aqui a gente vê a diferença de tamanho. A asa do Brown não tá vindo tanto, a do Chris Bumstead tá bem maior, a coxa do Bumstead tá bem maior, tá tudo bem maior aqui. Então houve uma diferença aí de volume bastante grande, mas aquilo que eu falei no começo do vídeo, se o Brown tivesse vencido, eu também não iria achar injusto, apesar de ter gostado muito mais da vitória do Chris Bumstead, porque eu acho que ele tem uma linha de shape que representa um pouco mais a era clássica do que o Brian Wesley e principalmente do que o George Peterson, que é tipo o Ronnie Coleman da Classic Physique. Eu vou avançar aqui um pouquinho pra galera ver um back double bicep que tava rolando, que o George Peterson agora, o George Peterson e o Chris Bumstead vão espremer o Brian Wesley ali no meio, ó, e o George Peterson toda hora cutucando o cotovelo ali, deixando o mano nervoso. É, bicho, muito louco esses negócios de palco, ó. O Chris Bumstead fala, não, vou passar pra trás, vou dar um passinho, e o resto que se foda. Olha a treta ali, ó, que legal. Aí já vem o árbitro, eu vou deixar vocês dois de castigo, não é pra tretar aí não, molecada, sai, vai pra lá, Peterson, vai mais pra lá. Aí eles dão uma separada, conseguem fazer a pose.
Mas mais pra frente vai ter uma outra encrenquinha dessa aqui. George Peterson tava bem animado nesse dia, hein, Peterson? Lembrando que esse palco aqui não é legal, hein? Olha, tem uma cortina aqui, cara, e depois acaba, tem as luzes lá em cima, tipo um barracão. Tá legal, não. Esse aqui não é um palco, olha lá em cima, ó, não é um palco Olímpia, assim, uma coisa tão legal. Se você tá filmando só aqui, tá bem bom, só que não, né? Só que não está nada legal. Vamos passar um pouco pra frente. Tinha uns 50 caras nessa categoria, não sei pra que fazer isso também. Olha lá, essa aqui é a disputa do... Opa, vamos deixar eles armar aqui o semi-relaxado. Vamos armar qualquer coisa aí. Front double biceps, pode ser. Então aqui, Keone Pearson da Natureza pegou a 4ª colocação. O Chain pegou a 5ª colocação e Alex Cambronero pegou a 6ª colocação. Eu acho que Alex Cambronero podia ter ficado na 4ª colocação. Você pode achar pelo menos na 5ª. Pelo menos na 5ª. Por quê? Porque as linhas dele são muito mais harmônicas, o abdômen marca em praticamente todas as poses, ele tá mais seco que os caras, as poses estão encaixando melhor. O problema é do torcicolo, né? Ele tá sempre com torcicolo, isso pode ter atrapalhado um pouco aí na soma das poses, alguma coisa desse gênero. Mas ele tem um shape muito completo e é um shape que tem uma fluidez muito boa, muito melhor do que a do Chain. E pronto, Keone Pearson, se o pessoal quisesse deixar ele em 4º, aí ok, porque ele tem um shape, uma linha muito agradável também, impressiona bastante, é um front double biceps, cinturinha de biquíni mesmo, asa larga, uma coxa boa. A única coisa que ele não trouxe foi o peitoral, mas ele é moleque novo, ainda tem chance. Agora o Chain, a hora que você olha pro Chain, ele tem muita coxa, cara, a coxa dele tá dominando todas as poses, em nenhum momento o resto do shape se sobressai, a coxa, você tá sempre de olho na coxa. Ele não veio tão trincado que nem o Alex Cambronero torcicolo eterno. E só se olhar isso aqui. Olha o bracinho e o antebracinho. Do lado dessa pernona gigante aqui. Cara, não tá ainda agradável. O peitoral dele é bem cheio. Ele tem a cinta bem fina e um abdômen bem estético. Isso ajuda muito. Mas não é suficiente para gerar uma proporção aqui. A coxa dele tá muito além do shape, além dele não ter trazido aquela trincada master. Então a primeira pose, front double biceps, pode ficar entre o Keone Pearson e o Alex Cambronero. Essa daqui, Alex Cambronero, que tem peitoral, Keone Pearson não tem. O japa até que ficou, o chinês até que ficou legal, mas é naquela, né? Vamos ver aqui um back double biceps. Aqui fica muito evidente a ausência de carne aqui, né, do Brent Chain. Não tinha como ficar na frente do Alex Cambronero, apesar de que o Cambronero ele tem uma breve assimetria de dorsal aqui, principalmente aqui tem uma ponta a mais. Pode ser o ângulo, mas eu não sei não. Mas de qualquer forma, Dennis Wolf também tinha uma puta de uma simetria gigante. Um lado esquerdo muito maior que o lado direito. E nunca ninguém falou nada, né? Já pegou terceiro no Olímpia, ficou bem colocado. Keone Pearson com um dorsal muito bom. Mas se enchesse um pouco mais aqui também, não fazia mal nenhum. E aqui olha a perna do mano, gigante. Aí você passa pro tronco, parece que some, né, cara? Então essa desproporção, eu acho que... Não sei o que os árbitros estavam pensando, mas assim, tá muito evidente que ele não está tão bem condicionado, não tem proporções boas e não tem uma fluidez de shape agradável como tem o Alex Cambronero, torcicolo eterno. A não ser que ter torcicolo despontue, aí eu não sei o que dizer, mas olha, acho que o Cambronero podia ter ficado na 4ª colocação, quem sabe na 5ª, mas na 6ª eu acho que daí o pessoal não deu certo. Olha essa pose aqui, ó, do chinês. Só tem perna, bicho. Só tem perna. Mas aí os árbitros é que sabem. Essa é apenas a minha opinião e eu quero ouvir a sua. Deixa aqui o seu comentário refinado. Lembrando que amanhã tem vídeo também. É isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem com a gente e até o próximo.